BH no mapa cultural do país. E as peculiaridades do linguajar dos marcadores de quadrilha. Uma discussão sobre a evolução musical e os preconceitos com alguns ritmos. E a história de devoção que parece até enredo de novela. E a tradição de um produto que leva o sabor de Minas para o mundo. Sigam com a gente que o repertório de hoje está pra lá de bom. Não é só pelos prédios históricos, museus, a lagoa e o conjunto arquitetônico da Pampulha que a capital mineira está atraindo visitantes. Nos últimos anos, as festas em Belo Horizonte têm se tornado um atrativo turístico não só para os mineiros, mas para a gente de todo o Brasil e até de outros países, é claro. BH já é conhecida por ser a cidade dos bares, a terra do pão de queijo e das belas montanhas. Mas, nos últimos anos, a capital mineira está se tornando expressiva em outro tipo de turismo, o cultural. E a última prova disso foi o Carnaval de 2017, que superou todas as expectativas, inclusive a de público. Belo Horizonte tem registro de carnaval desde a criação da cidade, então sempre houve o carnaval, inclusive a gente mostra que ele é muito parecido, o de 2017 é muito parecido com o de 1897. Em 2009, o carnaval começou a crescer por blocos de rua. Amigos que se reuniram, montavam um bloco sem apoio da prefeitura e saíram na rua batucando e cantando marchinhas antigas. Em 2010 eram 26 blocos e hoje em dia a gente tem mais de 400 blocos. A gente acredita muito nesse movimento que a cidade vem fazendo nos últimos anos, que é uma apropriação da rua, das praças. E aí, obviamente, eu acho que isso é uma consequência mesmo dessa cultura que é tão rica, né, na nossa cidade. Eu acho que dois grandes exemplos disso é o carnaval, que virou um grande produto, né, assim, tanto para a cidade, para o morador, mas também como uma possibilidade da gente mostrar o que Belo Horizonte tem a oferecer para o restante do país. E agora a gente vem executando assim, uma mesma forma de trabalhar com o Arraial de Belo Horizonte. O Arraial nasceu aqui nessa praça em 1979 para as quadrilhas. Então já existia um movimento de quadrilha na cidade. E assim como todo local tem uma particularidade, Belo Horizonte também tem um jeitinho especial de fazer quadrilhas. Em Minas Gerais, a gente tenta preservar ao máximo elementos fundamentais que diferenciam um grupo de dança qualquer para um grupo de quadrilha. A gente não deixa que fique em segundo plano figuras como os santos juninos, né, o casal de noivos, o marcador, a presença da fogueira. Minas Gerais tem a sua tradição, né? É os vestidos rodados, vestidos bem balançados, a característica de dançar mesmo, um caminho da roça, uma grande roda, um cestinho de flor, né? Um turno do amor, os passos muito em rodas. Cada grupo de Minas tem sua homenagem que eles fazem no Arraial de Belo, mas mesmo assim tem a sua característica mineira de dançar. E a receita de todo esse sucesso é simples, a valorização do que Belo Horizonte já tem. Belo Horizonte já tem vamos dizer assim, o seu lugar marcado no cenário junino nacional, pela qualidade das quadrilhas e também pela essa grande festa que acontece aqui. Ficou muito mais valorizado, não só a nível de interesse, como também de participação de quem está indo assistir as quadrilhas. Esse ano, além do concurso de quadrilhas, a gente conseguiu mapear durante um mês mais de 240 festas juninas que aconteciam em Belo Horizonte. Então nós mapeamos essas festas e colocamos ela numa programação única e que vem reforçar esse sentimento que a gente tem de que a nossa cidade nos meses de junho e julho respira festa junina e isso é capaz de transformar a cidade tanto economicamente como culturalmente. Assim como tudo na vida, os estilos musicais também passam por evoluções e algumas delas nem sempre são bem aceitas. E é para falar sobre esse assunto que a gente recebe aqui no estúdio hoje o produtor musical Antônio Baense. Antônio, bem-vindo ao Interface. Muito obrigado pelo convite. Estou Valeu. aqui
Com Para a muito gente prazer. começar então, Antônio, o forró é um ritmo clássico, marcante das festas juninas. Mas, por exemplo, recentemente, Elba Ramalho criticou muito que o sertanejo, de certa forma, por exemplo, vem tomando um pouco do espaço dentro da festa. Você concorda com a opinião dela? Eu acho que o sertanejo ele assumiu um espaço total na música popular brasileira, no Brasil inteiro. Você pega assim os detalhes, assim, em cada cidade existem vários locais como restaurantes e casas de shows. Eles assumiram tudo. Né? Então sobrou um espaço muito pequeno para a gente. Os cantores que não são sertanejos, né? Então, a que você atribui esse crescimento assim tão marcante do sertanejo no Brasil ultimamente? Talvez uma falta de rumo. Por exemplo, depois dos anos 60, onde, com toda sinceridade, onde que iniciou todo esse movimento, não só no Brasil, como no mundo inteiro, com a chegada dos Beatles, né? Rolling Stones, vários outros artistas que iniciaram suas carreiras nos anos 60, chegou dos anos 70, também foi a efervescência cultural muito grande do mundo. E, a partir disso, tudo que foi criado depois disso é uma consequência do que aconteceu em 60 e 70. Sabe? Você pode observar. E a ideia que eu acho que seria legal se isso fosse melhorando, né? A nível de ritmo, a nível de produções culturais, né? Quer dizer, hoje as músicas são descartáveis, quer dizer, você toca 2 meses, 3 meses e ninguém mais está lembrando de mais nada, sabe? Antônio, voltando um pouquinho no ritmo do sertanejo, a gente viu recentemente que muitas mulheres vêm crescendo muito no mercado. Você, inclusive como cantor e compositor, queria que você comentasse para a gente essa nova colocação da música sertaneja, junto inclusive com o contexto das mulheres. É bom para esse contexto? As letras vêm sendo trabalhadas de como essa forma? Queria que você comentasse um pouco, inclusive a gente que o trabalho seu, a gente queria mostrar também, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que tudo é viável, desde que se preocupe com uma coisa, com a letra, o conteúdo e a melodia. Eu acho que a mulher pode montar uma dupla, pode fazer o que for, o que tiver na cabeça. Vamos fazer uma dupla, vamos fazer um trio, mas desde que preocupe com a mensagem que a pessoa está levando, sabe? Para não ficar aquela coisa assim barata, não, vou fazer isso aqui para tocar no rádio, de repente todo mundo está cantando, mas cantando o quê? E, Antônio, essa mistura de gêneros, seja sertanejo universitário, sertanejo raiz, arrocha, forró, você acredita que, de certa forma, é um meio de diminuir um pouco as referências culturais de cada região do Brasil? Porque o Brasil é muito rico, né? Cada região tem a sua peculiaridade, o seu estilo pop próprio. Eu acho o seguinte, que o Brasil, como você disse, é muito rico, né? Existem várias vertentes musicais. Isso é bom para nós, porque a gente não fica só num batido só, né? Mas é como eu já te disse, eu acho que essa preocupação de descaracterizar o que já existe há muito tempo não é legal, sabe? Eu acho que o forró tem que ser um forró realmente. Se ele se mistura, tem que misturar de uma forma coerente, não é mesmo? Que não venha prejudicar aquilo que a gente já está ouvindo há muito tempo, que já é uma sequência musical nossa, né? Sim. Você citou agora há pouco Beatles e Stones, que foram produtores de músicas eternas, como você mesmo falou. Hoje em dia, ainda dá para a gente pensar que vão haver produtores de músicas eternas? Eu acho que não. Com esse nível de raciocínio desse pessoal. Primeiro, pelo seguinte, nós estamos num problema muito sério hoje com relação à venda de música. A venda do CD, a venda do disco em si. Antigamente você tinha, por exemplo, todo ano, todo artista lançava um disco inédito. Nós esperávamos esse momento de chegar de um Roberto Carlos, de um Caetano Veloso, de um Chico Buarque. O que vai fazer esse ano? Não é mesmo? Uhum. O que acontece? Com esse final das gravadoras, que seria essa quebra generalizada das gravadoras em relação à venda de CD, à venda de música, eles optaram, as que restaram optaram por fazer o seguinte: vamos fazer regravações. Hoje, por exemplo, você não pega um disco hoje, se tiver 10 músicas inéditas, ninguém vai ouvir, nem rádio nenhum vai tocar.
Hoje em dia as pessoas têm acesso a várias plataformas para, né, consumir as músicas certeza. e tal. E normalmente é via streaming, né? O Spotify, Deezer, essas plataformas digitais. Você acredita que isso pode substituir as rádios FM? Eu acho que já substituiu, sabe? Eu acho que assim, o cara ele pode entrar no computador e na internet e montar o seu próprio disco, quer dizer, ouvir a hora que ele quiser, no tempo que ele quiser. Ele não precisa de ligar o rádio para ouvir música mais, sabe? A menos que ele esteja viajando, ou de casa para o serviço, ou algum momento assim, não é mesmo? Então, acho que isso dividiu muito tudo, né? Hoje você consegue... Eles lançam um disco hoje, amanhã já está na internet, todo mundo já tem acesso a isso. E para a gente finalizar, uma última pergunta. O mercado fonográfico do Brasil hoje limita a cultura do país? Eu acho que quando as gravadoras, por exemplo, tinham aquela força total, eles faziam o que queriam, sabe? Falavam, vamos fazer, hoje é rock, vende rock. Amanhã é sertanejo, tá, sertanejo. Quer dizer, hoje você não sabe que caminho você vai seguir. Porque tem, por exemplo, quase 20 anos, 20 e tantos anos, que nós estamos ouvindo aí axé, nós estamos ouvindo o sertanejo, estamos ouvindo o funk, né? E depois disso, o que vai acontecer? A hora que o povo começar a encher o saco de tudo isso, falar assim, peraí. Antônio, obrigado, viu? Sempre muito Obrigada, bem-vindo aqui no Antônio. programa. Eu que agradeço pela oportunidade, viu? Muito obrigado. O Interface faz um rápido intervalo e, na volta, a gente fala de um personagem indispensável nas festas juninas. Eu posso dizer que hoje o concurso de quadrilhas, que esse ano vai se chamar Arraial de Belo Horizonte, ele é, sim, o principal objetivo de cada quadrilha de Belo Horizonte. Mesmo que talvez no centro da cidade não houvesse muito movimento, não tivesse muitas pessoas na rua, as escolas de samba estavam acontecendo. Elas desfilaram todos os anos em Belo Horizonte. Só que era um carnaval mais na periferia, mais fora do centro da cidade mesmo que acontecia. Evidentemente que o investimento que é colocado nas quadrilhas de Belo Horizonte ainda está muito aquém do investimento das quadrilhas de fora, né? Mas a nossa tradicionalidade, o nosso jeito de fazer também se destaca bastante. Na quadrilha, assim como num casamento de verdade, os noivos sempre são os que chamam mais atenção. Com tantos passos e danças e roupas exuberantes, fica até difícil reparar em outra coisa. Melhor, em uma pessoa em especial. Pois é, Marcela. Para os passos bem executados, a música não é suficiente. É preciso mais, ditar o ritmo com palavras, e não são quaisquer umas, e muito menos de qualquer forma. Ô pessoal, ai, mas o que vocês estão querendo, sou dançar quadrilha? É dançar quadrilha que eu tô vendo, sou. Mas tem canjica, tem pipoca, tem quentão, gente bonita e gente feia. Tem também que eu tô sabendo. Vem pra cá, comadre, vem pra cá, se achega então. Vem pular que nem pipoca e dançar forró do bom, sou. O marcador de quadrilha, ele, na verdade, é o que comanda o grupo. Entendeu? O grupo vive em função dele. Comadre, e vamos pro meio do salão pra moda e nós dançar quadrilha, pessoal! O marcador ele é muito importante porque, além de conduzir os passos entre a quadrilha em si, ele também é responsável por interagir com o público, por fazer brincadeiras e conduzir a quadrilha de modo geral. Tradicional na cultura brasileira, a quadrilha de festa junina surgiu em Paris, França, no início do século XVIII. A quadrille era uma dança de salão composta por 4 casais e veio para o Brasil no período da regência, já no início dos anos 1800. Comandada pelos marcadores, essa manifestação cultural teve a adaptação da linguagem para a cultura brasileira. Palavras do francês foram trazidas para este país e devidamente abrasileiradas, dando origem a uma parte fundamental do espetáculo que é conhecido hoje. A linguagem, ela ainda tem os seus resquícios da típica dança francesa, né? Então tem alguns passos que são meio que obrigatórios quase nas quadrilhas juninas, como por exemplo o anavantur, o anarrié, o balancê. Cada estado incorpora, como a quadrilha ela é uma manifestação de expressão popular e dentro dessa manifestação cada estado incorpora a sua identidade, né, na dança, então cada estado ele também incorpora uma forma de linguagem
Por exemplo, aqui em Minas Gerais a gente tem o trocar de par, a gente tem os momentos lá que a gente saúda os santos juninos, né? Então cada lugar tem o seu momento, tem a sua identidade ali. A gente se inspira muito no povo matuto, né? O povo realmente do interior, porque são as nossas raízes, né? Então a gente tem sempre que buscar isso. Anavantu! Anaê, compadre! Eita, quadrilha danada de bolso! Chega pra cá, compadre, chega pra cá, comadre. Vamos dançar esse quadrilhê, seu danado! Sanjê, quadrilha! Balancei com seus pares! Um bom marcador, igual nós temos vários ótimos marcadores na Grande BH e fora também no nosso estado, né? Ele é muito responsável pelas notas do grupo, porque ele que conduz a animação, ele que conduz a marcação, ditando os passos. Então, se ele falha, ele pode prejudicar o grupo todo, entendeu? E ele também tem que estar sempre bem atento, porque ele atento, ele consegue suprir o grupo de qualquer falha mecânica ou pessoal que tenha. Nos concursos, um dos quesitos de avaliação é o marcador, né? E o marcador ele é avaliado justamente pelo comando que ele tem com a quadrilha, se a quadrilha segue o comando, se ele domina a marcação, ele tem que ter uma voz firme na hora de marcar, ele não pode marcar gritando, por exemplo, e ele tem que trabalhar a interação com o grupo e com as pessoas que estão assistindo. É difícil, a gente manter um grupo de quadrilha hoje é muito difícil, porque são cabeças diferentes, entendeu? A gente pega uma pessoa aqui, pega outra ali, na hora que junta todo mundo, não tem aquele pensamento igual. Sempre tem um que pensa diferente, aí você tem que tentar entender o que ele tá fazendo, o que ele vai querer fazer, tentar entender o outro, para depois você chegar num denominador comum e resolver a situação. É importante dizer que o marcador ele tem seu papel, né, fundamental para o comando da quadrilha, porém, o grupo em si ele também tem que ter a sua importância. Tanto o casal de noivos, quanto o padre e viúva, quanto os demais dançarinos, ele tem importância, porque não adianta o marcador ele dominar, por exemplo, a marcação, ele falar da maneira como deve ser dita, se a quadrilha não está interagida, não está integrada. Eu gosto sempre de marcar livremente, de introduzir o público dentro do grupo. Então, ser marcador, para mim, é essa liberdade. Não só de deixar o público na condição de espectador, mas também de fazer ele participar conosco na dança, entendeu? Seja na animação, através das palmas, seja numa brincadeira, que hoje está muito em moda. Na maioria das vezes, os marcadores, assim como eu, é tímido. Mas, quando pega o microfone, é o personagem que entra, entendeu? E esse personagem, ele somatiza, juntamente com os festejos juninos, transformando tudo numa grande festa. Não é de hoje que Santo Antônio sofre pressões para arranjar casamento. E nessa busca vale tudo, até deixar a imagem de cabeça para baixo. Mas acredite, há quem com muito menos esforço alcançou o matrimônio. E o que era para ser só um gesto de gratidão, rendeu uma história de muita fé e devoção. Meu nome é Ivone de Jesus Azevedo e sou devota de Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. É triste de contar, porque foram 7 crianças que os pais foram despejados e a senhora, que era dona do imóvel, colocou as crianças em plena manhã de junho, um frio que ninguém aguentava, botou essas 6 crianças fora de casa. Quando a mãe deles chegaram, eu contei, ó, as suas crianças estão lá em casa, porque a sua proprietária colocou na rua, depois despejou todas as suas coisas lá, está lá na rua e eu estou vigiando com medo dos outros carregar. E quando ela voltou, justamente o quadro de Santo Antônio estava em cima de uma caixa que a proprietária pôs. Quando ela olhou a parede e viu o quadro de Santo Antônio, ela tirou, levou, entregou, pôs lá em cima do fogão. E eu peguei, ela falou assim, eu vou te dar esse quadro de presente. O dia que você arrumar um namorado, eu busco ele de você. Quando passou isso tudo aí,
passou 3 meses sem nada, eu comecei a namorar o vizinho. Aí Santo Antônio começou a agir. Isso é uma lenda, que umas histórias que as pessoas contam, né? Mas muitas vezes dá certo, né? Brincaram comigo e com Santo Antônio. Deu certo. Pela minha história e pela minha devoção, tem muitas outras pessoas que me contam casos também especiais, como as bênçãos de Santo Antônio, como ele age na vida das pessoas, que a gente acha que é de um jeito, mas as coisas de Deus é outra. E o Santo Antônio é o quê? É simplesmente um mensageiro da paz, né? Na minha família, tem vários Antônios. Meu pai chamava Antônio. Eu tenho um tio-avô também, Antônio. Então, essa imagem de Santo Antônio para nós, né, da minha família, é assim, é uma devoção antiga, né, uma devoção que meus pais, meus avós, tudo bem fazendo. É Antônio Francisco, Antônio dos Santos. Minha tia começou aí, você tem um acordeão aí, por que você não vai para a igreja tocar? Vai tocar para Santo Antônio. Conheci o ministro, falei com ele, você está cantando e dando comunhão? Eu sei tocar e cantar, mas eu tenho acordeão e minha mãe tem o violão. Ele falou, é isso que nós queremos. E aí eu comecei a tocar aqui para Santo Antônio na capela, mas morando lá em cima. Aí vim, estou tocando aí até hoje, né? Eu trabalho com a música, toda a pastoral da música, então eu já fico preocupada com a organização da área da capela, da limpeza, da fogueira. As outras pastorais preocupam com os comestíveis, né? E o padre preocupa em andar junto com a comunidade, trabalhando em conjunto com a paróquia, com as pastorais, para ter uma festa bonita, né? É importante a gente ter fé. Porque se eu não tiver fé, se eu não tivesse fé, eu não estaria aqui. Não. Se a gente não tiver fé, a gente acha que está perdido. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Seja pelas tradições, comidas típicas ou pelo jeitinho de falar, Minas Gerais sempre se destaca por alguma peculiaridade. É o caso de um produto em especial, que faz par com o café, com a goiabada e até com misturas diferenciadas como o brigadeiro. E aí, já sabe qual é? À primeira vista, é só um queijo, mas não é qualquer queijo, é o de Minas. Sobrenome importante que já rendeu a esse produto o título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, concedido pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional em 2008, somando-se ao título anterior, agraciado pelo IEFA de Minas. E não é para menos, afinal ele é o mais consumido no país. É o nosso jeitinho de pôr a mão na massa, invadindo outras regiões brasileiras e conquistando paladares até de quem não fala a mesma língua que nós, uai, mas que sente o mesmo sabor, que é o que interessa aqui. E assim como a hospitalidade mineira, esse produto é bem simpático e tenta agradar aos diferentes gostos. Tem o frescal, que é o mais procurado, o queijo Minas padrão de sabor forte, o que também é bom, e o meia cura, que apesar do nome, cura por completo o desejo de sentir o gostinho desse celeiro de gente boa demais. E entre tantos sabores, se escondem mãos anônimas e técnicas bem peculiares, distribuídas por essas montanhas que revelam Minas em terras gerais.
E entre um pedacinho aqui e outro ali, a produção de queijo Minas chega a mais de 215 toneladas por ano. É trem demais, só. E essa arte secular que só engrandece a gastronomia mineira teve início no século XVII, trazida pelos portugueses no período de exploração das nossas Minas Gerais. De lá para cá, tanta coisa já mudou e o mineiro é que passou a conquistar outros territórios, fisgando pelo estômago e também pela tradição de desvendar o mundão numa única prosa. É isso aí, o Interface de hoje se despede por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta. E se quiser rever esta e outras edições do Interface, já sabe, é só acessar no canal da PUC TV no YouTube. Obrigado pela companhia. Esperamos você no próximo programa. Tchau!